Pessoal, pediram questões eletrostáticas, eu fico muito feliz, porque isso mostra que o pessoal continua treinando eletrostática, que é indispensável. Já que faz tempo que a gente não bate papo sobre isso, resolvi colocar aqui as equações que nós vimos até agora de eletrostática. Quantidade de carga elétrica é o número de partículas em excesso multiplicado pela carga elementar, carga de um próton ou de um elétron. Lei de Coulomb para calcular a força de atração ou repulsão eletrostática. A força é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Definição de campo elétrico, força por carga. Pega a força elétrica que está toda numa carga de teste e divide pelo valor da carga. A unidade de campo elétrico será em newtons por coulomb. E se eu substituo a lei de Coulomb nessa definição, surge a fórmula para calcular o campo elétrico gerado por uma carga. E se for mais de uma, professor? Desenha os vetores, calcula o módulo dos vetores e opere os vetores. Questão 32 da página 351, obrigado pela medida. 3 pequenos corpos A, B e C, eletrizados com cargas elétricas idênticas, estão dispostos como mostra a figura. A intensidade da força elétrica que A exerce em B é 0,50 newtons. A força elétrica resultante que age sobre o corpo C tem intensidade, então tu vê, ó, ele deu o corpo A, deu o corpo B e deu o corpo C. Disse que a força que A faz em B é 0,50 newtons. Ele disse que as cargas são todas idênticas e as distâncias são essas aqui, 0,40 ou 0,4 e 0,1 metro. Vamos fazer bem rapidamente do jeito rápido, né? E depois vamos fazer do jeito ninja mutante Power Plus. Primeiro, qual é a força que B exerce em C? A força que B exerce em C, já que a distância caiu a quarta parte e força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância, eu posso pegar essa redução, dividir 1 por 4, né? Pego esse 4, multiplico por ele mesmo, eleva ao quadrado, 4 vezes 4, 16, e em vez de dividir, multiplico. 0,5 vezes 16, 8 newtons. A força que B faz em C é 8 newtons. Peraí, se eu for comparar a força que A faz em C, de 0,1 a distância passou para 0,5. Aumentou em 5 vezes. Então eu pego esse aumento de 5 vezes na distância, elevo ao quadrado, 5 vezes 5, 25, e em vez de multiplicar eu divido. Dividir por 0,25, eu prefiro multiplicar por 4 e dividir por 100, 32 dividido por 100. A força que A faz em C é 0,32 newtons. Quem é a força resultante atuando em C? É a força que B faz em C, mais a força que A faz em C. Porque essa força aqui é repulsiva, a força, deixa eu fazer uma maiorzinha. A força que B faz em C é repulsiva, e a força que A faz em C também é repulsiva. Força que A faz em C. Mesma direção, mesmo sentido, é só somar. A força resultante em C, 8 mais 32, 8,32 newtons. Morreu. Como eu havia resolvido antes, né, daria na verdade para calcular só esse 8 e já olhar o ABCD e ver, só tem uma que é 8, alguma coisa, senão aí deu. Mas o amigo me pediu o seguinte, professor, não estou conseguindo equacionar. É outra história, ele está buscando aquele nível top. Então vamos lá. Quando eu for usar a lei de Coulomb entre A e B, vai ficar assim, ó, K vezes QA vezes QB, mas é o mesmo valor, então eu posso chamar de Q, dividido pela distância entre eles ao quadrado, que era 0,4 ao quadrado. E ele me falou que essa força aqui era 0,5. Então, ó, primeiro eu estou estudando entre A e B apenas. Com isso eu consigo descobrir a relação K vezes Q vezes Q. 0,4 ao quadrado é 0,16. 0,16 está dividido, passa multiplicando. 5 vezes 16 é 80, tem 3 Ks após a vírgula. Tu vê, eu não consigo fazer mais nada, eu até poderia colocar o valor do K aqui
na raça descobrir o valor da carga. Mas seria muito trabalhoso. Pô, peraí, se eu fosse fazer esse cálculo entre B e C, qual mudança ocorreria? Deixa eu ver. A força é igual a K vezes Q, dividido pela distância ao quadrado, 0,1 ao quadrado. E eu acabei de descobrir quanto é que é o K ao quadrado, ó. Então eu vou substituir. Vou substituir isso aqui por 0,08. 0,1 ao quadrado é 0,01. E assim eu fiz a prova matemática da força que B faz em C. Aquilo que eu tinha raciocinado mentalmente, que era 8, ó, eu provei matematicamente através da aplicação da lei de Coulomb, que é 8 mesmo. Eu imagino o quanto essas letras podem perturbar vocês, né? A gente tem que fazer aquele trabalho psicológico. Letra e número merecem o mesmo respeito. Todas as operações matemáticas são idênticas para letras e números. Temos que nos acostumar a trabalhar com álgebra para atingir um nível de física bom mesmo. Vamos provar matematicamente qual é a força que A faz em C. Eu pego a lei de Coulomb, a força eu quero descobrir, o valor do K eu até sei, mas não vou substituir. Q vezes Q, porque todas as cargas têm o mesmo valor Q, foi dito no enunciado, dividido pela distância. A distância entre A e C é 0,5 ao quadrado. F é igual, esse valor K, que é o quadrado, eu descobri com a primeira informação que ele me deu, 0,08, dividido por 0,25. Igual as casas elimina a vírgula, né? Só que dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4, já que é 1/4, né? Divisão de fração é a primeira, vezes o inverso é a segunda. 4 vezes 8, 32. 0,32. Provei que a força que A faz em C era 0,32, o que nós tínhamos feito mentalmente no início. Ó. Agora é só somar. Vetores com a mesma direção e mesmo sentido, é só somar. Confirmamos mais uma vez o 8,32, que é a letra E. Parabéns por ter pedido a questão de novo, parabéns por estar buscando essa álgebra aí que está faltando. Estou orgulhoso, garoto, muito bom. Eu vou fazer mais uma eletrostática antes de fazer a tua, tá? Pra gente guardar. Não... Quem é que te pediu uma eletrostática? Muito obrigado, garoto. Show de bola. Putz, trilegal! Vamos que vamos. 66 da página 357. Três cargas elétricas iguais, mais que estão localizadas em diferentes pontos de uma circunferência, conforme representado na figura. Aqui está a circunferência, ele até fez pontilhadas ali, marcou onde é que é o centro da circunferência, e colocou as carguinhas aqui, ó, mais que, e mais que. Saúde! Sendo E o módulo do campo elétrico produzido por cada uma das cargas no centro C da circunferência, qual a intensidade do campo elétrico resultante produzido pelas três cargas em C? Muitíssimo obrigado. Gente, temos que aprender como é que se desenha um vetor campo elétrico. E outra, temos que aprender a operar os vetores. O outro colega já trabalhou vetores com vocês? Não. E isso gera uma dificuldade a mais. Mas o principal passo aqui é saber desenhar um vetor campo elétrico. Vamos revisar essa ideia? Essa ideia é muito importante, gente. Não importa onde eu te dou a carga, uma carga positiva, vou querer representar o campo elétrico ali e o campo elétrico aqui. Vou pegar uma carga negativa e vou representar o campo elétrico ali e o campo elétrico aqui. Tá vendo? Fiz bem aleatoriamente, para tu entender que tem um processo bem simples para desenhar o vetor campo elétrico. Por mais simples que seja, se tu não treinar hoje ou no mais tardar amanhã, depois de amanhã tu já não lembra dessas dicas. Por quê, professor? Porque o cérebro humano foi projetado para esquecer. Por quê, professor? Porque senão tu seria infeliz. Se eu não tivesse esquecido das cagadas que eu fiz na minha vida, eu não estaria aqui dando aula para você, eu estaria chorando. Então tu vê, o cérebro humano ele foi feito para esquecer. Tem organelas no cérebro que desmancham sinapses, para tu não ficar perturbado com as lembranças do passado. Que legal que é o cérebro. Por isso que as pessoas normais têm que estudar 1 a 2 dias depois da aula, no máximo. Se tu deixar para estudar semana que vem, essas informações vão desaparecer da tua cabeça. Primeiro passo, desenhe uma reta que passa pela carga geradora e pelo ponto a ser estudado. Esse é o primeiro passo.
Segundo passo, desenhe o vetor com a origem no ponto estudado, apontando para longe da carga se ela é positiva e para a carga se ela é negativa. Ah, é positiva? Bundinha no ponto de estudo. Se tu praticar, por que tu não conseguiria desenhar um vetor campo elétrico? Tem funções na tua vida que são muito mais complexas do que isso. Acho que no banheiro é mais complexo que isso. Né? Tem que se limpar tudo, né? Tu sabe que não pode usar papel higiênico, né? Sabe, papel anti-higiênico, né? Certo? Vai dar problema, vai ter que ir no proctologista depois que usar papel higiênico. Papel higiênico, o nome deveria ser papel anti-higiênico. Certo? Então, e no banheiro é mais delicado do que isso, sem dúvida nenhuma. Reta, que passa pela carga e passa pelo ponto. Um passo. Segundo passo, desenhe a origem do vetor no ponto de estudo. Positiva aponta para longe. Por que o vetor ficou tão pequenininho? Ah, qualquer aumento de distância o campo cai drasticamente, porque ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Desenhei dois vetores campo elétrico ali. Vamos fazer para negativa agora? Pega a coisa de escrever. Traça uma reta que passa pelo ponto de estudo e pela carga geradora do campo. Desenhe a origem do vetor no ponto de estudo. E aponta para a carga pelo fato de ela ser negativa. Tranquilo? Único difícil. Presta atenção. Desenhe uma reta que passa pela carga e pelo ponto de estudo. Desenhe a origem do vetor no ponto de estudo. E aponte na direção da carga. Por que isso ficou assim tão feio, esse último vetor? Pois é, como estava muito próximo, eu tinha que desenhar um vetor bem maior que o primeiro. E já que a carga estava ali, eu acabei desenhando um vetor em cima da carga. Foi uma tristeza, mas era assim a representação. Se eu quisesse representar melhor, eu primeiro teria que encolher ainda mais aquele primeiro vetor que eu desenhei, deixar ele quase invisível. Quase invisível, assim, minúsculo. Ali tem um vetor. Aí eu poderia fazer esse outro um pouquinho maior, sem encostar na carga. Certo? O que importa é que quanto mais distante, menor o campo elétrico. Menor o campo elétrico. Tens que praticar é isso. Depois que tu aprender a desenhar os vetores campo elétrico, aí beleza, o professor vai te ensinar a regra do paralelogramo para somar vetores e pronto, vai conseguir desenhar o vetor resultante. Certo? A nossa aula, o que é indispensável já conseguir fazer é desenhar o vetor campo elétrico. Tu vê, eu poderia já ter resolvido a questão, tá? Mas eu percebo que a questão está gerando dificuldade em função dessa dificuldade de desenhar um campo elétrico. Agora vamos lá, vamos matar a questão. Faz com o dedinho, para onde é que aponta o campo elétrico que essa carga gera ali? Para a direita, obrigado. E ele chamou isso de módulo E. O próprio enunciado falou que cada carga gera no centro um vetor de módulo E. E essa aqui? Aqui, né? Não estou estudando na carga, pô. Eu estou estudando no centro. E essa aqui? Beleza. Deixa eu ver. Um vetor de 10 para a direita e um vetor de 10 para a esquerda. Dá quanto? Zero. O resultado dá zero. Logo, E para a esquerda e E para a direita deu? Deu zero. Que vetor que sobrou? E. O vetor vertical de cima para baixo de módulo E. Letra? Letra B. Treinem essa história de desenhar vetor campo elétrico. Questões mais elaboradas de eletrostática só dá para resolver se tu souber desenhar o vetor campo elétrico. Que legal. E aí, vamos lá, próxima. Tem mais alguma eletrostática para a gente deixar no mesmo take? Aconteceu aquela anomalia de novo, tá, cara? Cai as aulas de Chapecó e não cai de vocês. Começa a cair de vocês, explode a internet em Florianópolis. Foi de vocês. Pode fazer o 16 da Por favor. depois da sessão tem 10? Sim, com prazer. Uma bela manhã.
preenche corretamente as lacunas no fim do enunciado, que segue na ordem que aparece. 3 esferas metálicas idênticas, A, B e C, estão montadas em suportes isolantes. A esfera A está carregada com carga Q positivamente, e as esferas B e C estão eletricamente neutras. Colocam-se as esferas B e C em contato uma com a outra, e então coloca-se a esfera A em contato com a esfera B, conforme representado na figura. Depois de assim permanecerem por alguns instantes, as 3 esferas são simultaneamente separadas. Considerando-se que o experimento foi realizado no vácuo, e o K do vácuo ele forneceu, 9 vezes 10 na 9, e que a distância final D entre as esferas A e B é muito maior que seu raio, a força eletrostática entre essas 2 esferas é E de intensidade igual a... Primeira coisa, eletrização por contato, né? Tinha o corpo A, o corpo B e o corpo C. Esse tinha carga Q, esse estava neutro, esse estava neutro. Encostou os 3 caras e depois afastou. Nós sabemos que corpos idênticos em contato dividem a carga igualmente. Q mais 0 dividido para 3, Q sobre 3, Q sobre 3 e Q sobre 3. Depois ele diz que afastou as esferas A e B a uma distância muito maior que o raio delas. Por que ele está dizendo isso? Para dizer que não está ocorrendo indução. Para afirmar que as cargas elétricas estão espalhadas uniformemente entre as esferas A e B. Eu já sei que a força entre elas é repulsiva, já que na eletrização por contato os corpos idênticos adquirem cargas de mesmo módulo, além de mesmo sinal. Só de saber que é o mesmo sinal, eu sei que é uma força repulsiva. Ele quer que eu calcule o valor dessa força repulsiva. Não o valor, mas a expressão. Ele quer que eu monte a expressão que me permite calcular essa força. Peguei a lei de Coulomb. O valor do K, pelo que eu olho no ABCD, ele manteve o K, apesar de ele ter fornecido o valor do K, tu vê que sacana. A carga A, né? Carga A e carga B, ó. Carga A e carga B. A carga A tem valor Q sobre 3. A carga B tem valor Q sobre 3. E ele disse que a distância era D mesmo. Não disse quanto valia essa distância. Então, D ao quadrado. F é igual a K vezes Q aqui ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Dividido por D ao quadrado sobre 1. Isso é uma divisão de fração, é a primeira vezes. Uma hora tu vai te encher o saco de fazer divisão de fração. Aí tu vai perceber que dá para pegar o denominador dessa e multiplicar pelo numerador daquela ali. 9 vezes D ao quadrado, 9D ao quadrado. A força é repulsiva porque as cargas têm o mesmo sinal. E a expressão que me permite calcular essa força é aquela ali. K que é o quadrado sobre 9D ao quadrado. K que é o quadrado sobre 9D ao quadrado, repulsiva, A de amor. Coisa linda. Vamos que vamos. Tem a 68 que é na... Bonita essa questão aí para a gente entender o funcionamento das televisões antigas. Boa pedida. Ela mesma. Olha que questão legal para a gente entender o que é a TV de tubo de imagem. Não é aquela tua TV 3D de LCD, Ninja Mutante, mas olha como é que a brincadeira começou. Olha que aparelho sofisticado que é a TV antiga. No interior do tubo de uma TV, 2 pares de placas metálicas carregadas eletricamente com cargas de sinais opostos desviam o feixe de elétrons que incidirá na tela. Na figura é mostrada uma situação onde as placas estão descarregadas. Ele fez um plano cartesiano aqui para dividir a tela da TV, fez a telinha aqui, isso aqui é a tela da TV. Vai vir um feixe de elétrons aqui, então partícula negativamente carregada, e vai passar por 2 pares de placa. Algumas placas estão dispostas na horizontal, essas duas aqui. Ele chamou essas placas de H1 e H2, horizontal 1 e horizontal 2. E botou 2 placas aqui na vertical, uma lá no fundo e outra aqui na frente. O feixe de elétrons vai passar entre essas placas aqui, para ir em direção à tela. Essas placas que estão na vertical ele chamou de V1 e de V2. Para que o feixe seja desviado
para a região achurada da tela, os sinais das placas devem, ele quer que o elétron atinja aquela regiãozinha lá, ó, o canto inferior esquerdo, se eu estou olhando assim para a tela, né? O canto inferior esquerdo. Ele quer que esse feixe seja desviado para baixo e para a esquerda, para poder atingir o lugar adequado. O que tu precisava saber para matar a questão é que os opostos e os iguais, pronto, acabou. Se eu quero desviar esse feixe para baixo, já que os opostos se atraem, qual é a carga da H2? E da H1? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. O feixe vai tender a ir para baixo. Tudo bem para vocês? E além de ir para baixo, eu quero que ele penetre no quadro. Para ele poder ser desviado para dentro do quadro, qual é o sinal da V1 e da V2? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. O elétron, ao passar por H1 e H2, vai para baixo. E ao passar por V1 e V2, vai para a esquerda. Atinge aquela região da tela. Mudaria tudo. Se fosse um feixe de prótons, claro, aí a TV vai ser mortal. A TV já não é aquela coisa assim, ó, que saudável ficar na frente da TV, né? Porque é um canhão de elétrons batendo na TV. A tela fica eletrizada, tem um pouco de radiação a mais saindo ali. Então não é assim aquela coisa, ó, vou me encostar na TV e vou viver na frente da televisão. Não dá problema. Se fosse canhão de próton, ia matar as pessoas mais rápido, certo? Então não vai acontecer. Mas se fosse, no laboratório a gente faz isso, canhão de próton. Aí se eu quisesse desviar o próton para o mesmo lugar, já que os opostos se atraem, as placas vão ter que inverter as polaridades, certo? O mais louco na TV de tubo de imagem, aquela antiga, se tu chegar perto dela, tu vai ver que tem os pixelzinhos, né? Que são as partes iluminadas da TV. O elétron tem que acertar o pixel. Aquele pixel, o engenheiro calculou para o elétron bater naquele pixel, depois naquele, depois naquele, depois naquele. Ah, detalhe, né? Tem que vir um monte de elétron e cada um acertar o seu pixel na hora certa para aparecer a imagem. Lembrando que as imagens da tela são todas paradas, teu cérebro alucinado é que vê movimento. Não se esqueçam, a tua TV nunca teve nenhuma gota de movimento. É uma série de fotos paradas que aparecem na televisão. Só que passa tão rápido que o teu cérebro emenda uma coisa na outra e cria movimento. Lembra do cinema, né? Certo? Então isso é muito louco, né, cara? De tu saber que aquele filme Ninja que tu viu, com aqueles efeitos especiais, não existia movimento naquela tela que tu enxergou movimento. Eram só fotos estáticas, que passaram tão rápido que o teu cérebro confuso emendou uma na outra e criou um movimento. Isso é muito doido. Show de bola. Que equipamento mágico esse é a televisão. Vamos, aonde? Continuamos na eletrostática? Show de bola. Já vou fazer aquele teu, não esqueci, tá, moço? 6.2. URGS. Página 357, questão 62. Ele pegou um losango aparentemente. Nesse losango ele colocou nesse ponto aqui uma carga de mais 2Q. Nesse ponto aqui ele colocou uma carga de menos 2Q. E lá em cima colocou uma carga de mais Q. E está pedindo qual é o campo elétrico nesse ponto P ali de baixo. Qual é o campo elétrico no ponto P? Ótima pedida para a revisão que a gente acabou de fazer. Primeiro passo é aquele passo fácil de tu desenhar os vetores campo elétricos separadamente para cada carga. Essa carga, por ser positiva, vai gerar um campo elétrico de afastamento. Bota a coisa de escrever no ponto de estudo, positiva, então campo de afastamento. Se eu chamasse essa carga de carga A, esse aqui seria o EA, campo elétrico gerado pela carga A. Faz uma reta que passa pela carga e passa pelo ponto. A seta é nessa linha, e como a carga é negativa, campo de aproximação. Se essa é a partícula B, esse é o EB. Já daria para a gente somar esses dois vetores campo elétrico para desenhar o próximo. Mas vamos desenhar já o último vetor campo elétrico ali. Pega a coisa de escrever, faça uma linha que passa, uma linha reta que passa pela carga geradora de campo e pelo ponto de estudo. Desenhe o vetor campo elétrico de afastamento para cargas positivas, de aproximação para cargas negativas. Carga positiva, de afastamento. Por quê? Por que ficou menorzinho esse campo elétrico EC?
Porque a carga tem a metade do módulo das outras, né? Se as distâncias fossem iguais, o vetor teria que ser a metade. Como ele não falou nada das distâncias, eu sei que é menor que os outros, pelo menos. Agora só temos que somar esses três vetores, já que ele pediu o campo elétrico resultante. E como tu não viu vetores ainda, é natural tu travar nessa parte. Eu não resisto, eu vou te mostrar como é que opera vetores então. Uma das maneiras para operar vetores é com a regra do paralelogramo. Como é que tu desenha o vetor pela regra do paralelogramo? Tu pega a coisa de escrever. Primeiro, para usar a regra do paralelogramo, os vetores têm que estar origem com origem, que é o que está acontecendo aqui. Tu pega os vetores origem com origem, então, pega a coisa de escrever, encosta na extremidade de um dos vetores e traça uma pontilhada paralela ao outro vetor. Não é aquele paralelismo. Pega a coisa de escrever, encosta na extremidade do outro vetor e traça uma pontilhada paralela. O vetor resultante sai da origem dos vetores e vai até onde as pontilhadas se encontraram. Esse vetor que eu desenhei já é o resultante total? Não, é o resultante só entre o campo elétrico A e o campo elétrico B. Mas quando eu achei esse EAB aí, eu posso ignorar o EA e o EB, porque eles já foram somados. Então, ó, esse cara eu já somei, aquele cara eu já somei. Só falta somar que vetores agora? O EAB com o EC. Mesma técnica, já que as origens estão juntas. Pontilhada paralela, pontilhada paralela. Desenhe o vetor resultante. Esse é o campo elétrico resultante. Está apontando na direção de que setinha? Da setinha 2. Qual é a letra? B. Pois não. Tu ensinou uma vez a fazer de outro jeito. Eu queria que tu fizesse as flechinhas. Tu pegava a ponta da flecha. Bundinha na cabecinha. Não resisto a essa técnica. Vamos lá. Vou falar dessa técnica. Outra técnica para operar vetores é o método polígono. O método polígono ele é mais divertido. E ele é legal porque dá para somar vários vetores de uma vez só. Soma, acabou. Vamos fazer pela regra do polígono então. Boa pedida, hein, garota? Muito bem. Primeiro eu vou apagar aqui essa soluçãozinha. Vou redesenhar os vetores EA e EB que eu tinha feito outrora. Esse é o vetor EA, esse era o vetor EB. E vamos somar esses três vetores pela regra do polígono. A regra do polígono é bem diferente da regra do paralelogramo. Já pelo começo, ó, eu vou copiar o vetor EA. Tu vê, né, cara? Eu não apostaria a minha vida nessa cópia que eu fiz. Foi de olhômetro. Eu olhei e tentei copiar o vetor. O certo era usar o quadriculado do quadro, né? Na hora que eu vou copiar o vetor EB, em vez de botar origem com origem para aplicar a regra do paralelogramo, eu pego a origem do próximo vetor e boto na extremidade do primeiro. Por isso que a gente chama carinhosamente de método bundinha na cabecinha. Porque a bundinha do próximo vetor encaixa na cabecinha do anterior. Esse é o EB, ó. Esse é o EB. E depois tu quer somar o EC também, né? Tu pega o vetor EC e bota a bundinha na cabecinha também. Faz uma tripla de vetores, é quase uma suruba de vetores, certo? Bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha. Eita, nós. Fiquem tranquilos, tá? Não se excitem, porque é a bunda do vetor na cabeça do vetor, tá bom? E aí, olha só, desenhasse o vetor campo elétrico resultante, vai dizer que não deu apontando para a mesma região do outro. O bacana dessa técnica do método polígono é porque dá para somar 1000 vetores concomitantemente, enquanto a regra do paralelogramo é de 2 em 2. Continua apontando na direção do vetor da setinha 2, letra B. Ótima pedida. Alguma outra de eletrostática? Senão estou devendo uma de calorimetria para colega. Vamos lá. Muito obrigado pelas pedidas, pessoal. Vocês, não me importa, tá? Se no final do ano tu pedir, professor, faz uma de eletrostática que eu achei, eu vou ficar todo bobo. Tu pode trazer a questão que for. O máximo que vai acontecer, eu sentir, puta, essa aqui do ITA, cara, eu vou demorar 53 minutos para fazer. Vou fazer fora da sala de aula para não destruir a aula. Uma vez eu fui fazer uma questão do ITA na sala de aula, demorei 47 minutos. Certo? Uma questão daquelas do mal do ITA. Aí rebenta a aula do cara.